O Sem Censura está começando agora. E no programa de hoje, vamos lembrar os 10 anos da morte da cantora Nara Leão, conversando com a diretora Solange Cafuri, com a cantora Cris Delano, que vão estrear quinta-feira o espetáculo Nara, uma Senhora Opinião. Na área musical também, o cantor Ricardo Vilas vem falar sobre a volta dele ao Brasil para lançar um novo CD. Outro assunto de hoje é a campanha que a Unicef vai lançar nessa quarta-feira para tirar todas as crianças que trabalham nos lixões do país. Essa campanha vai ser apresentada pela gerente do programa Lixo e Cidadania da Unicef, Kátia Campos. E falando em crianças pobres, vamos conhecer a história do ator Júlio Fernando Moreira, que há 8 anos viveu durante 8 anos num abrigo para mendigos aqui no Rio de Janeiro. Vamos conhecer também um pouco da história do rádio no Brasil, conversando com o radialista Reinaldo Tavares, que escreveu o livro Histórias que o Rádio Não Contou. Completando nossa mesa como debatedores, os jornalistas Célio Campos e Beula Spencer. E vocês que participam desse programa todo dia, pelo telefone 263-3377 ou pelo nosso fax 232-3271. O código 021 para quem está fora do Rio de Janeiro, claro que vale para o telefone ou para o fax. Você pode mandar mensagem via internet, nesse caso, nosso endereço é censura@tvabrasil.com.br. A pergunta de hoje é, o que é que você prefere ouvir no rádio? O que a gente quer saber é se o rádio ainda faz parte da sua vida, essa que é a questão. O rádio faz parte da sua vida há quanto tempo, Reinaldo? Desde sempre? Desde sempre, exatamente. E você ouve hoje rádio tanto quanto você ouvia antigamente? Ouço, porque eu acho que o rádio não perdeu a sua importância. Ele apenas teve que se adaptar às condições face à concorrência com a televisão. Eu acho que a importância realmente não perdeu, não. Ele talvez tenha perdido um pouco de espaço. Ah, sim, sem dúvida alguma. Mas é exatamente buscando esse tipo de resgate é que eu preparei esta obra, já que são inúmeras figuras que passaram por esse veículo que é tão fascinante e que foram esquecidas, foram relegadas. O brasileiro, lamentavelmente, não costuma cultuar o rádio. Foi um padre gaúcho, padre Roberto, um padre brasileiro gaúcho, padre Roberto. Fotos, né? Sim, pois é. São maravilhosas. Além do farto material fora que tem uma... Exato. Que tudo é muito interessante. Os locutores, os speakers, quando eles ainda chamavam speakers. Exatamente. Então, o papel que representou cada um, porque o speaker, que era o Cassino do Chacrin, depois passou para a televisão, mas era uma bagunça organizada. Ele era um jeito fantástico, né? Eu vejo a Leda Nagli apontando aí a fotografia do Dias Gomes com Janete Claire, a mesma coisa. A Janete era Janete sempre descontraída e vivia cantarolando Claire de Lune de Debussy. E daí então ter surgido Janete Claire. Mas a obra, respondendo à sua pergunta, ela visa especificamente o resgate desses verdadeiros valores, mas principalmente chegar ao jovem estudante para que o estudante conheça quem foram os desbravadores da radiodifusão. Nossa, muito obrigado. Agradecido. Muito obrigada, professor Reinaldo. E aqui nosso queridíssimo Max Nunes. Rir é o melhor remédio. Olha só que figuraça. Minha biografia, né? E a maravilha desse livro é porque, olha só, o Golias, Walter Foster, né? Vida Alves. Você conhece todos. É mais que uma viagem, é muito bom. E aqui a gente tem o registro sonoro mesmo. Sonoro, exatamente. São 2 CDs. Os prefixos. Com os prefixos, né? Exatamente. Olha, muito a pessoa bom. vai fazer assim, olha, se me permitir, olha, abre aqui, tem volume 1 e volume 2. E, como eu disse, no final da obra, tem o guia dos registros sonoros para que a pessoa que não tenha tido oportunidade de ter vivenciado essa época, saiba aquilo que está ouvindo. Este aqui, com a maior alegria, eu passo às suas mãos, porque é seu. Obrigada. É um documento mesmo, histórico. Muito bom. Parabéns. Muito obrigado. Tu não vai morrer. Incrível mesmo. Incrível. Ricardo, o que você ouve no rádio? Eu acho que o rádio tem um aspecto também, que ele é muito ágil. Ele permite... Então eu escuto muito notícia no rádio. E acho que o rádio é o que dá mais rápido a notícia. Na televisão ainda tem,
dar uma nota assim, mas tem imagem. Quando ela é rápida, ela é que nem o rádio. Né? Ela é que nem o rádio. Ela faz pelo telefone, né? É verdade. Aí bota O uma rádio- foto assim do jornalista e... alô, a alô. foto e ele fala pelo telefone, que é o que o rádio faz. Né? Daí Mas é nós não necessidade. podemos- E senti que a garotada ouve rádio direto. Muito. E eu questiono muito o que eles ouvem, mas... E eles ouvem, faz parte da vida deles o dia inteiro. O volume é sempre muito alto e nem sempre é o som que eu gostaria, mas quase nunca. Quase nunca também. Mas o rádio está lá, né? ouvinte. Firme. Garotada E, Júlia? ouvinte. Eu ouço muita música, gosto também de programa de entrevista, alguns, e acho notícia de rádio sempre, é uma notícia, é sempre um flash, né? Você vai ter sempre que ver, ler e ver televisão para você ver o complemento daquela notícia. Eu acho que fica meio Vai te incompleto. dar o verniz. Fulano morreu, você vai ter que saber do que, como. É sempre o Aperitivo. verniz. É verdade. Vamos ver o que o povo ouve aí no rádio. O que é que você prefere ouvir no rádio? Muita música romântica, de preferência com meu namorado. Essa é a Cristina Andrade. Cristina Andrade ainda está no clima de sábado, né? Eu gosto de ouvir principalmente MPB, diz a Laís Alves de Barra Mansa. Da Barra, Raquel Souto, gosto de ouvir o Haroldo de Andrade e a Cidinha Campos. À noite o rádio é um grande companheiro. Gosto de ouvir música dos anos 60 e 70, diz Luiz Sérgio de Brasília. A Miriam Rosane de Botafogo diz que escuta atualmente FM, mas que adora rádio. Inclusive ela fez rádio teatro, olha que barato. A Celiane de Fátima, de Nogueira, em Petrópolis. Costumo ouvir muita música, de preferência nacional, Delcio Miller de Belém do Pará. Música popular brasileira e notícia, Carbono de Belém do Pará. De Barueri, em São Paulo, Maria Silvia. Eu gosto de ouvir MPB. O rádio faz parte da minha vida. É uma universidade popular, diz a Fabiana Costa da Tijuca. Sou seresteira, diz a Janira Moreira do Jardim América. Gosto de ouvir música de seresta. Notícias e música nessa ordem, Rose Better. A transmissão de vitórias do Vasco contra o muito mais Rio, autêntico, José Carlos Araújo, que acho bárbaro. Exatamente. Joane Maria da Tijuca, escuto o MPB. Maria Madalena, Jacarepaguá, prefiro ouvir notícias. Prefiro o rádio porque ele não monopoliza a gente. Podemos fazer outras coisas ouvindo rádio. Ouço rádio religiosa católica, carioca e a catedral. As outras só falam de horóscopo. É o protesto da Nazaré da Silva, de Bom Sucesso. Ouço muito pouco rádio, mas quando escuto é mais para ouvir o meu Vasco jogando. Quando não está sendo televisionado. Jorge Ara da Piedade. Gostaria que as rádios passassem mais informações. Somente as músicas não aumentam a cultura e a informação, diz o Ronaldo Ribeiro de Rialma, Goiás. De novo a Tessá hoje mandou 2 fax, está animadíssima. Ela diz que o Nelson Rubens acabou de falar no Note a Note de mim. Obrigada, o Nelson Rubens. Falou bem? Só poderia falar. Quem dera. Sou muito gentil. Quanto à pergunta, eu gosto de ouvir não um programa de Tessá, lá de Porto Feliz, mas uma emissora aqui em São Paulo que é completa, a Jovem Pan, que desde cedinho começa a informar tudo o que está acontecendo. Sobre trânsito, acidente, política, arte, qualquer notícia que realmente não será útil. Tenho respeito muito grande pelo rádio e por radialistas, porque nem a TV conseguiu acabar com o rádio. Devemos nos lembrar que todos os artistas, apresentadores, locutores de televisão vieram do rádio. Até hoje, grandes apresentadores de jornais e programas variados começaram em rádios no interior. É verdade, o rádio no interior tem uma penetração muito grande e a Tessá acha ótimo. E aí no livro tem Hebe, Silvio Santos, né, dos que a gente tem visto, ainda vê na televisão. Cid Moreira. Cid Moreira. Grande Cid Moreira. Ele aqui era luz. Exatamente. Ele aqui é todos do eles. rádio. Ele aqui é Todos filho eles. do rádio, É, né? mas mais especificamente o Cid Moreira. Cid. Veio de Taubaté, foi para a Rádio Bandeirantes em São Paulo, isso lá nos idos, depois atuou durante muito tempo na Rádio Mairink Veiga, do Rio de E Janeiro. apenas o melhor locutor do Brasil. Só. Só isso. Vou ficando por aqui, ok? A gente vai para o intervalo e volta já falando do lixo e as crianças. O programa Lixo Cidadania da Unicef, Criança no Lixo Nunca Mais, é a proposta que a Kátia Campos vai defender aqui com a gente. Vamos falar do livro De Olho na Rua, que conta a história do Júlio Fernando Moreira. Vamos falar com o Ricardo Vilas, que está de volta ao Brasil para lançar um novo CD, e com a Solange Cafuri e com a Cris Delano, que vão estrear quinta-feira o espetáculo Nara, Uma Senhora, Opinião. A gente volta já. TV é Brasil, a qualidade que você vê.
Estamos de volta aqui com Sem Censura. Agora a gente vai conversar com a gerente de programa de lixo e cidadania da Unicef, a Kátia Campos. A Kátia vai conversar com a gente sobre a criança no lixo nunca mais, que é uma campanha que vai ser lançada quarta-feira. Mais pessoas vão arregaçar as mangas e se somar a nós para enfrentar o problema da criança que vive no lixo. Tomara, Kátia. É uma boa causa. Eu volto aí daqui a pouquinho, ok? Ok. Júlio Fernando Moreira. Júlio está lançando o livro. Cadê o livro? No Olho da Rua. Você viveu onde? Júlio, como é que é a sua história, hein? Como é que a gente chegou aqui nesse livro? Como é que chegamos no livro? Eu sou de Minas, né? De Biá, perto de Araxá, lá perto do Triângulo. E como quase todo jovem da minha cidade, sempre tem aquela coisa de migrar, uma cidade, né, pequena, e aquele sonho de sair para conquistar alguma coisa fora da cidade. Comigo não foi diferente, eu também quis sair, né? Morei em Belo Horizonte um tempo, estudei lá e tal, e depois eu vim aqui para o Rio. Só que eu vim para o Rio sem muita infraestrutura, né? Não conhecia ninguém, aquela coisa meio de vou aventurar, né? Essa coisa, sou ator, então lá eu vou conseguir trabalho e vai ser uma maravilha, só que não foi. E ainda por cima o Rio tem mar, né? Tem que atrai mineiro aberto. É isso, tem que provar se a água é salgada, aquela coisa. Tem aquela coisa. E eu vim, só que não consegui emprego, nem como ator, nem emprego burocrático, né, de escritório, nem nada, e fui sobrevivendo, aí de empreguinho. Até que chegou uma hora que não deu mais, não tinha mais como, pra onde? Sem dinheiro, sem nada. Aí eu morava num quarto, aí não deu mais para ficar morando, aí tive que sair. E aí foi aí que eu me vi, né, de malas na rua. Né? Estava na rua, literalmente. E agora vai para onde? Aí ficou uns 2 dias, assim, meio aquela coisa, né? Fico onde, faço o quê? Aí eu me lembrei que durante um desses meus empreguinhos, né, sem carteira assinada, sem coisa, eu trabalhei numa produção de um programa que era na TV Corcovado, chamava Mulheres em Ação. E depois esse programa foi para a Rádio Continental. E a gente fazia, na época, a produção, as pessoas procuravam o programa para pedir ajuda, né? Um barraco que tinha caído, a enchente, que não sei o quê. E a gente encaminhava essas pessoas para a Fundação Leão 13. Aí eu falei, chegou minha vez, né? Então é lá que eu vou me encaminhar. Né? Vou me encaminhar. E fui lá, bati na porta para pedir ajuda. Só que fiquei lá, só que chegou lá e eu encontrei uma realidade que, pô, isso aqui ajuda, né? E uma coisa assim, estarrecedora. Lá dentro eu cheguei, né, assim, apesar de 2 dias, né, na rua, cheguei ainda com um certo aspecto. Uma semana depois que eu estava lá, eu era um mendigo, praticamente, né? Aí eu comecei a pensar, meu Deus, é aqui que vai me ajudar? É aqui que eu vou encontrar o que eu preciso? Só que era no único lugar, ou era lá, ou era ficar na rua. Voltar para Minas não há mais, assim? Como não, é aquela coisa, né, do orgulho, né? Voltar desse jeito, não vai dar, entendeu? É aí que minha moral vai ficar, né, a autoestima vai lá para baixo, já estava, né? E durante essas primeiras semanas, eu quase me perdi mesmo. Aí aquela coisa de procurar emprego, como é que você procura emprego? Se estava, não arrumou agora, pior. A tal da boa aparência. A tal da boa aparência. Aí eu falei, o jeito na época o Rio estava se preparando para a Eco 92. E estavam se reformando praças. Eu bati numa dessas praças aí onde estava se fazendo umas reformas. E me ofereci para trabalhar de servente, de pedreiro, e trabalhando lá, né, na reconstrução das praças, da Rua do Guarana, da Praça Paris. E foi aí que eu comecei trabalhando como servente né, nessas obras, é que eu comecei a voltar, mas ainda lá, porque eu que ganhava não dava. Né? Aí depois, a própria Leão 13... Como é que a gente explica para as pessoas que não são do Rio de Janeiro? A Fundação Leão 13 é uma
Quase que uma casa de... que Não, faz o literalmente acolhimento, ela é né? conhecida como uma cata mendigos, né? É. Ela tem inclusive ônibus, né, que passam pelas ruas na madrugada recolhendo pessoas, né? É. Essa é a visão que a sociedade tem da Leão 13. Né, Leão 13. E E aí reúne de tudo também lá. Né? Foi Reúne todo tipo de todo pessoa. tipo de né? pessoa. Toda a população O marginal, de rua, digamos. né? O marginal É. que está afim só de tá dando Tem tempo criança para lá também? crianças, mulheres, homens de todas as idades, enfim. É Com todas as suas histórias. cada um com a sua história. Nesse decorrer desse período, a Leão 13 tinha um projeto que eu acho que achava um bom projeto, que era, se você tinha um trabalho, eles tinham uma outra casa que não era aquele amontoado de gente, né? Era uma aqui era para Tiradentes que tinha, era uma espécie de um acampamento onde se moravam 40 homens, eles tinham vagas para 40 pessoas, para 40 homens, e que trabalhavam, que tinham algum tipo de alguma trabalho. ocupação e que se autossustentasse, né? E foi para lá que eu fui, fiquei lá, o maior período eu fiquei nesse lugar, e que foi onde me deu, né? Aí consegui um emprego de carteira assinada, aí num escritório direitinho, e aí a vida... Esse livro retrata a história da sua vida, essa galeria humana que você conheceu na Fundação? Isso, não é bem a história da minha vida, é a história que eu passei dentro da Leão 13. O livro, quase especificamente, o que eu passei, que eu vi lá dentro, as pessoas com quem eu convivi, é um relato desse meu momento lá. É claro que eu falo de mim, né, lógico, mas não é bem a minha história assim mesmo. Né? A história de quem passa por lá. Isso. Não, a minha história no sentido de um período de 9 meses. São 9 meses da minha vida. Não é toda a minha vida. E essa tua passagem por lá, a tua visão crítica do que ela pode melhorar para ajudar, porque você disse que de ajuda você chegou lá de um jeito e em seguida... Isso, o que eu que questiono no falta livro lá? é exatamente isso. Seria, infelizmente, é quase uma coisa impossível, né? Mas seria ver caso a caso, né? Quem é que está chegando aqui para pedir ajuda? Não tem uma triagem. É um alcoólatra, é um drogado, é um ex-presidiário, entendeu? A coisa é todo mundo colocado no mesmo saco, entendeu? O tratamento é o mesmo, independente do meu caso, independente do caso de Mas quem- não tem assistente social, ninguém conversa, Tem, mas que avalie caso a caso. Não, elas se limitam pelo menos isso no período que eu passei lá, não posso falar da Leão 13 hoje, né? Se limitava a dar, vamos supor, eles davam de tempos em tempos, davam 14 dias. Entendeu? Aí você sentava lá, contava a sua história, que eu estou na rua, aconteceu isso comigo, aconteceu o quê, pá. Aí ela ouvia, falava, dizia uma coisa ou outra, mas você tem que se esforçar, mas você já conseguiu emprego? Não. Um diálogo nesse sentido. No final, te dava mais uma autorização para você ficar 14 dias. Quando terminava aqueles 14 dias, você voltava, tinha aquela nova conversa, de novo aquela história, e te concedia mais 14 dias. Então eu achava que a função da assistência social era dar ou não prazo. Era discutir 14 dias. E 14 dias. Não há nenhum processo assim, para encaminhar, tentar quem quer arrumar emprego. Há uma tentativa, mas muito. Há uma agência do Cine, havia, né? Também para falar no passado. Havia uma agência do Cine lá dentro, mas nunca tinha vagas. Entendeu? Inclusive elas pediam, procura o Cine, que no Cine você vai conseguir um emprego. Na agência do Cine. Só que chegava lá, o funcionário dizia, não tem vaga para nada. Então... Ô, Júlio, e como é que você conseguiu dar a volta por cima aí? Olha, foi basicamente ficando lá, aceitando que eu tinha que ficar lá. A primeira coisa foi isso. Chegou um determinado Aceitando, momento... mas não se resignando, né? Não, eu tinha que aceitar Aceitar, mas não eu tinha que ficar, aceitar. então aqui que é meu lugar. Eu tinha que aceitar que eu tinha que ficar lá